Você já sentiu que, por mais que se esforce, algo invisível parece afastar aquele homem que você tanto deseja? Como se existisse uma barreira oculta entre o que você oferece e o que ele é capaz de receber. E se eu te dissesse que existem, em palavras simples, mas profundamente enraizadas na psique masculina que, ao serem ditas no momento certo, despertam nele um impulso irresistível de se aproximar, de desejar estar ao seu lado, de sentir que é com você que ele quer se conectar profundamente? Essas palavras não são mágicas no sentido comum, mas sim chaves simbólicas que tocam o inconsciente coletivo, um conceito poderoso da psicologia de Carl Jung. Neste vídeo, eu vou te mostrar como entender e usar essas palavras para transformar completamente a forma como ele te enxerga. Mas atenção, o que vamos explorar aqui não é manipulação, é consciência. E a consciência transforma. Então, se isso já acendeu uma centelha de curiosidade aí dentro, fica comigo até o final. Cada minuto vai te revelar algo que pode mudar para sempre a sua forma de se relacionar. E se você acredita que mais mulheres precisam conhecer esse saber oculto, comenta aqui embaixo, compartilha o que você sente e deixa o seu like. Isso não é só um gesto de apoio, é um sinal de que estamos construindo juntas uma comunidade de mulheres mais conscientes, seguras e emocionalmente livres. Vamos nessa? Você já se pegou pensando por que, às vezes, se sente inexplicavelmente atraída por alguém que racionalmente não faz o menor sentido? Ou por que repete certos padrões nos relacionamentos, mesmo quando jura que da próxima vê será diferente? A resposta para essas perguntas não está na lógica, nem nas decisões conscientes que você toma. Está no inconsciente, essa parte profunda da sua psique, que, como dizia Carl Jung, molda silenciosamente os encontros, os afetos e as escolhas mais determinantes da sua vida amorosa. Para Jung, o inconsciente não é apenas um reservatório de memórias reprimidas, como sugeria Freud. É um campo vivo, dinâmico, cheio de símbolos, arquétipos e imagens que atuam em segundo plano, influenciando cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado entre duas pessoas. Quando você sente aquela faísca inexplicável por alguém, o que está acontecendo, na verdade, é um reconhecimento simbólico. Algo dentro de você, algo que talvez nem saiba nomear, se vê refletido naquela pessoa. É como se o seu inconsciente dissesse: eu conheço isso, eu preciso disso. Esse fenômeno é o que Jung chamava de projeção. Você não se apaixona apenas por quem o outro é, mas pelo que ele simboliza para você. E isso é profundamente inconsciente. Você projeta nele partes suas que foram esquecidas, reprimidas ou que anseiam por desenvolvimento. E da mesma forma, ele projeta em você aspectos seus que ainda não reconheceu. Assim, o vínculo se forma não apenas pelo que vocês trocam conscientemente, mas pelo encontro silencioso entre as sombras, os complexos, os arquétipos que vivem em cada um. É por isso que muitas vezes nos sentimos atraídas por pessoas que despertam exatamente nossos pontos mais sensíveis, nossa ferida de abandono, nossa necessidade de validação, nosso desejo de ser vista, acolhida, amada. Não porque o amor verdadeiro se construa sobre essas dores, mas porque o inconsciente busca, na relação, uma forma de se curar, de se integrar, de evoluir. E quando não estamos conscientes disso, acabamos confundindo intensidade com afinidade, apego com amor, dor com profundidade. O mais curioso e também mais revelador é que o inconsciente percebe tudo antes da mente racional. Ele capta nuances, olhares, tons de voz, posturas corporais que remetem a figuras arquetípicas que marcaram sua história. O pai ausente, o primeiro amor, a figura do herói, do rebelde, do cuidador.
E é com base nessas imagens que ele acende o desejo. Por isso Jung dizia que aquilo que mais nos afeta emocionalmente nos relacionamentos é aquilo que ainda não conhecemos em nós mesmos. Mas, se o inconsciente é tão poderoso, o que podemos fazer? A resposta é simples, mas exige coragem. Tornar-se consciente, observar os padrões, questionar os impulsos, reconhecer as repetições. Quando você começa a olhar para suas relações não apenas com os olhos do desejo, mas com a lente da autocompreensão, você começa a se libertar. Você deixa de ser joguete do destino emocional para se tornar autora da sua história afetiva. E não se trata de sufocar o inconsciente, mas de dialogar com ele. De compreender que ele tem sua linguagem, seus símbolos, suas necessidades. E quanto mais você escuta essa voz interna, através dos sonhos, das emoções, das reações automáticas, mais preparada você está para criar vínculos verdadeiros, onde não há ilusão, mas presença. Onde o outro não é um salvador ou um vilão, mas um espelho que revela quem você é e quem ainda pode se tornar. Em última instância, Jung nos convida a ver o amor não como um fim em si mesmo, mas como um caminho de individuação. Amar é se tornar inteira, é reconhecer no outro aquilo que precisa florescer em você. E isso só é possível quando você acolhe o seu inconsciente como um aliado, não como um sabotador. Então, da próxima vez que se sentir magneticamente atraída por alguém, pare um instante. Pergunte a si mesma, o que essa pessoa está me mostrando sobre mim? Essa pergunta simples pode ser o começo de uma revolução emocional. E se isso tocou alguma parte sua, se despertou memórias ou até mesmo inquietações, compartilha aqui nos comentários. Imagine que, ao falar com alguém, você não está apenas trocando frases, mas despertando nele imagens arquetípicas profundas, que habitam o inconsciente desde os tempos mais remotos. É como se cada palavra tivesse o poder de tocar cordas ancestrais, provocando sensações que ele não sabe explicar, mas sente intensamente. É aí que entram os arquétipos do feminino e do masculino, e mais especificamente os arquétipos da ânima e do ânimos, conceitos centrais na psicologia de Jung, que tem tudo a ver com a atração primitiva e quase mágica que pode surgir entre duas pessoas. Vamos começar com a ânima. Segundo Jung, todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, uma representação simbólica formada a partir da relação com a mãe, das experiências afetivas e do imaginário coletivo sobre o que é ser mulher. Essa imagem é a ânima. Ela não é uma mulher específica, mas uma ideia, um sentimento, uma energia que ele busca mesmo sem saber. Quando um homem se depara com uma mulher que reflete, ainda que inconscientemente, essa imagem interna, ele sente uma atração que parece maior do que a razão, como se algo nele dissesse, é ela. E o mais fascinante, você pode aprender a evocar essa ânima no outro, não fingindo ser alguém que não é, mas reconhecendo e expressando aspectos seus que ressoam com essa imagem simbólica. A sensibilidade, o mistério, a escuta profunda, a capacidade de intuir. Quando você fala não só para o homem, mas para o inconsciente dele, suas palavras deixam de ser comuns. Elas passam a ser como portais. Frases como, eu sinto que tem algo em você que ainda está escondido e isso me intriga, ou parece que você carrega uma força que nem todos enxergam, não são elogios comuns, são convites à alma, ativações da ânima dentro dele. Você se torna inesquecível, não porque disse algo extraordinário, mas porque acessou uma camada que quase ninguém acessa. Do outro lado, temos o ânimos. Em toda mulher existe, segundo Jung, uma imagem arquetípica do masculino, também formada pela relação com o pai, com figuras de autoridade e com o imaginário coletivo sobre o homem ideal.
O ânimos representa a força, a clareza, o impulso de ação, mas também a voz interior crítica e muitas vezes conflituosa. Quando uma mulher não conhece seu próprio ânimos, ela tende a projetá-lo em homens que parecem fortes, decididos, muitas vezes até dominadores. Isso cria vínculos intensos, mas nem sempre saudáveis. Mas quando essa mulher começa a integrar seu ânimos, quando aprende a reconhecer e dialogar com essa energia dentro de si, ela se torna mais centrada, mais seletiva, mais magnética. Porque o desejo dela deixa de ser carência e passa a ser escolha. Ela não precisa de um homem que a salve, mas de um homem que a encontre inteira. E essa integridade é profundamente sedutora. Ela fala com clareza, mas sem dureza. Ela expressa o que deseja, mas sem exigir. Ela convida em vez de cobrar. E isso ativa no outro o desejo de estar presente, de conquistar, de proteger. Não como dever, mas como instinto. Quer ver isso na prática? Palavras que evocam o ânimos dentro de você são aquelas que afirmam sua visão, seu discernimento, sua conexão com algo maior. Quando você diz, por exemplo, isso não faz sentido para mim e tá tudo bem se for diferente para você, ou eu escolho estar com quem me vê de verdade, você não está apenas falando, está despertando a imagem do feminino integrado, que sabe o que quer e não teme perder. E isso é irresistível para um homem que também busca se tornar inteiro. Jung dizia que o verdadeiro encontro entre duas pessoas acontece quando o ânima e o ânimos começam a dialogar. Quando o homem enxerga na mulher não só a companheira, mas a alma. E quando a mulher reconhece no homem não só o desejo, mas o espelho. Esse tipo de atração não se constrói no físico apenas, nem nas estratégias de conquista. Ela nasce da linguagem simbólica, das entrelinhas, dos gestos cheios de significado, da sua capacidade de ser quem você é, com consciência, com presença e com alma. Imagine que cada palavra que você pronuncia é como uma pedra lançada num lago. Palavras superficiais, comuns, fazem pequenas ondulações na superfície. São ouvidas, entendidas e logo esquecidas. Mas existem palavras que são como pedras densas, que afundam direto até o fundo e provocam ondas silenciosas, profundas, capazes de mover o que estava adormecido há muito tempo. Essas são as palavras símbolo. Não são mágicas por si só, mas carregam significados que escapam à lógica e atingem diretamente o inconsciente. E é por isso que, quando bem colocadas, elas podem mudar tudo. Provocar desejo, acender interesse, criar conexão imediata, sem que o outro entenda racionalmente o porquê. Carl Jung compreendia que os símbolos têm um poder que vai além do intelecto. Um símbolo é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, uma imagem viva que toca conteúdos psíquicos que a razão sozinha não alcança. E quando falamos, usamos palavras como se fossem mapas, mas quando usamos palavras símbolo, o que oferecemos são chaves. Chaves que abrem portas dentro do outro. E essas portas são as que conduzem aos desejos mais primitivos, aos medos mais antigos, às memórias afetivas que moldam a forma como ele ama, deseja, escolhe. Por isso, certas frases ativam no outro sensações tão fortes, mesmo que ele não consiga explicar. Palavras como mistério, força, liberdade, verdade ou ferida não são apenas conceitos, são gatilhos simbólicos. Elas remetem a experiências profundas, ancestrais. Quando você diz a um homem, por exemplo, sinto que há algo em você que está se segurando para não se revelar. Essa frase, que parece casual, toca um núcleo interno. Ela fala com o inconsciente dele, que talvez se reconheça como alguém que sempre precisou esconder, se proteger, resistir. E essa sensação de ser visto em camadas que ele mesmo não ousa acessar é, para ele, eletrizante. É como se você
se tornasse uma espécie de espelho sutil, não daqueles que mostram o rosto, mas daqueles que revelam a alma. E isso cria uma conexão que não se explica com lógica, porque não foi construída na razão. Ela foi despertada nas camadas mais fundas do ser. Como quando você escuta uma música e ela te emociona sem que você entenda a letra. É o som, a vibração, a lembrança que ela carrega que te toca. Assim são as palavras símbolo. Elas não dizem, elas evocam. E o mais fascinante é que esse tipo de comunicação está ao alcance de qualquer pessoa que aprenda a observar, que escute mais do que apenas responda, que fale não para convencer, mas para invocar. Ao invés de tentar ser interessante, você passa a ser verdadeira. E a verdade, quando vem do coração consciente, sempre encontra eco no outro, mesmo que ele não saiba por que sentiu algo diferente com você, ele sentiu. E isso é tudo. Em um mundo onde tantos falam apenas para serem ouvidos, falar para ser sentido é um dom raro. Um poder silencioso, mas avassalador. E você pode cultivar isso, começando por escutar mais a si mesma. Quais palavras te tocam? Quais frases, ditas por alguém, fizeram seu coração acelerar? Seus olhos encherem de lágrimas, sua pele se arrepiar. Elas provavelmente carregavam símbolos que ressoam com sua história, com seu inconsciente. Use isso como bússola. Aprenda a nomear o que é invisível, a dar voz ao que é instintivo e verá sua comunicação se transformar em uma forma de alquimia emocional. Você já percebeu como certas conversas parecem abrir algo dentro do outro, como se suas palavras o fizessem olhar para si mesmo de um jeito que ele nunca tinha olhado antes. Não é sobre dizer algo inteligente ou impressionante. É sobre tocar um ponto cego, algo que ele esconde, talvez até de si mesmo, mas que ao ouvir vindo de você, se revela como um espelho. Esse é o efeito espelho. E Jung foi um dos primeiros a descrever esse fenômeno de forma profunda. Ele entendeu que nós não nos conectamos verdadeiramente com o outro pelo que mostramos, mas pelo que revelamos sem perceber, e que ressoa com o que o outro tenta esconder. O segredo aqui está na sombra. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que uma pessoa reprime ou nega em si mesma. Medos, desejos, impulsos, traços que não combinam com a imagem que ela quer sustentar. Mas essa sombra não desaparece. Ela se esconde e anseia ser reconhecida. Quando você diz algo que encosta nessa sombra, algo acontece. Ele se sente visto. E mais do que isso, sente que há uma conexão, porque você nomeou o que ele nunca conseguiu dizer. Isso é raro, isso é magnético. Vamos a um exemplo. Imagine que você diz a ele: você parece alguém que sempre carrega o controle de tudo, mas às vezes eu sinto que tem uma parte sua que só queria relaxar e ser. Cuidado, essa frase simples pode tocar fundo. Talvez ele sempre tenha sido o provedor, o forte, o que nunca pode fraquejar. Ouvir isso é como ver sua vulnerabilidade exposta, mas de forma gentil, sem julgamento. Isso cria identificação emocional imediata, porque você não está apenas falando com o homem que ele mostra ser. Você está conversando com o homem que ele é quando ninguém está olhando. Outra forma de ativar o efeito espelho é refletindo o desejo inconsciente. Às vezes, o que o outro mais quer é ser reconhecido como alguém livre, autêntico, corajoso, mas não se permite. Quando você diz algo como tem algo em você que parece pronto para romper com tudo e viver algo de verdade, você acende esse desejo que estava escondido e, de repente, estar com você se torna um símbolo de liberdade, um convite à verdade, um espelho do que ele quer se tornar. É por isso que Jung dizia que os relacionamentos mais intensos não são aqueles onde tudo parece perfeito, mas onde há espelhos. Onde o outro desperta em nós aquilo que ainda está por integrar.
E isso vale para ele também. Quando você se torna espelho da sombra ou do desejo dele, você deixa de ser só uma presença agradável e se torna alguém impossível de ignorar. Mas atenção, isso exige sensibilidade. Não é sobre analisar ou confrontar. É sobre sentir e nomear com delicadeza. É sobre observar além das palavras. Escutar o tom, o silêncio, o gesto. Perceber o que está por trás da fala. E aí, com uma frase bem colocada, abrir um espaço onde ele se veja e veja você como alguém que enxerga o que ninguém mais enxerga. Agora me diz, você já foi esse espelho para alguém? Já sentiu que suas palavras revelaram algo no outro que ele não sabia colocar em palavras? Ou, ao contrário, já sentiu alguém te espelhar de um jeito que te fez tremer por dentro? Como foi essa experiência? Deixa aqui nos comentários. Vou gostar de ler o seu relato. Pense em um triângulo invisível, mas poderoso, onde cada vértice ativa uma parte fundamental do inconsciente masculino. De um lado, a segurança, aquela presença que acalma, que transmite firmeza, que faz ele sentir que pode baixar a guarda. Do outro, o mistério, a sensação de que há algo em você que ele ainda não decifrou e que desperta nele a vontade quase infantil de explorar, descobrir, mergulhar. E por fim, o desafio, a percepção de que estar com você exige presença, atenção, entrega real. Não é fácil, mas vale a pena. Esse é o triângulo da sedução emocional. E quando você domina essa combinação, sua presença se torna não apenas desejável, mas inesquecível. Jung nos ensina que o inconsciente responde a símbolos, a padrões arquetípicos que se repetem desde sempre na história da humanidade. E segurança, mistério e desafio são exatamente isso, representações simbólicas do feminino arquetípico que desperta no homem o impulso do herói, o desejo de conquista, a ânsia por pertencimento. Mas veja bem, não se trata de jogar, se trata de incorporar, de se tornar esse campo magnético naturalmente a partir de uma consciência maior sobre quem você é e sobre o que comunica. Segurança, por exemplo, não tem a ver com ser previsível ou submissa. Tem a ver com estabilidade emocional, com aquela energia que transmite, eu sei quem eu sou e não me desespero diante do outro. É o tom de voz calmo, é a postura firme, é a presença que não exige validação constante. Palavras que evocam isso são simples, mas poderosas. Tá tudo bem, eu confio em mim, não preciso te convencer de nada. Quando um homem sente isso vindo de você, uma parte dele relaxa. É como se o inconsciente dissesse, ela é terra firme. O segundo vértice é o mistério, e aqui é onde muitas erram tentando ser enigmáticas à força. Mas mistério não é omissão, é profundidade. É ter mais camadas do que o outro pode ver de imediato. É deixar espaço para o não dito, para o não revelado. Frases como, tem coisas em mim que eu prefiro mostrar devagar, ou nem eu entendo tudo o que sinto às vezes, ativam esse campo simbólico, porque mostram que há algo vivo, pulsante, que não se entrega por inteiro de uma vez. E isso acende nele o desejo de saber mais, não por curiosidade banal, mas porque você representa algo que transcende o óbvio. E por fim, o desafio, que não é ser difícil por esporte, mas ser alguém que se escolhe, alguém que impõe uma régua interna, que não se entrega sem que o outro esteja realmente presente. Quando você diz, eu não me encaixo em qualquer história, ou prefiro estar só do que me perder em alguém, você não está se afastando, está estabelecendo valor, está dizendo sem dizer, você vai precisar ser inteiro para estar aqui. E isso, no inconsciente masculino, ativa o arquétipo do guerreiro, do conquistador, do homem que se transforma para merecer. Quando esses três elementos se unem, a base da segurança, o véu do mistério e a régua do desafio, você se torna uma presença que não passa,
Porque acredite, há muitas que encantam por um instante, mas poucas que permanecem no imaginário de um homem por anos. E as que permanecem, quase sempre, souberam ativar esse triângulo arquetípico. Agora, pensa comigo, qual desses 3 vértices você sente que já expressa com naturalidade? E qual você sente que ainda precisa desenvolver? Você costuma transmitir segurança ou busca isso no outro? Costuma revelar tudo de uma vez ou deixa espaço para o mistério? Se coloca como desafio, saudável ou às vezes cede demais para ser aceita? Agora que você já entende como as palavras são símbolos vivos que tocam o inconsciente, está na hora de revelar o coração deste conhecimento. As 6 palavras ocultas que, quando usadas com intenção e presença, ativam no outro gatilhos profundos de desejo, conexão e reconhecimento emocional. Essas palavras não funcionam por encantamento superficial, mas por vibração arquetípica. Elas falam diretamente com a parte dele que deseja se sentir visto, desafiado, acolhido e inspirado. Cada uma carrega um peso simbólico que atravessa o racional e se inscreve na memória afetiva. Vamos a elas. Primeira palavra é força. Essa palavra desperta no homem o desejo de ser reconhecido por sua potência. Quando você diz algo como "sinto uma força em você que talvez nem perceba", está ativando o arquétipo do guerreiro, do protetor, do realizador. Ele não apenas se sente validado, mas instintivamente conectado à própria masculinidade. A força, aqui, não é bruta, é identidade, é sentido de presença. A segunda é mistério, dizer há algo em você que ainda não entendo. Ativa nele o desejo de se revelar, mas com você. Essa palavra carrega a promessa do não resolvido, do enigma, e o inconsciente ama enigmas. O mistério o puxa para fora da zona de conforto, convida ao movimento, desperta o explorador interior que quer decifrar o que é único em você, e nele também. A terceira palavra é livre. Poucas palavras evocam um desejo tão primal quanto essa. Quando você diz, você parece alguém que precisa se sentir livre, mesmo quando ama, está tocando em uma das maiores tensões do masculino, o medo de perder a liberdade ao se entregar. A palavra livre cria espaço, tira o peso da posse e abre caminho para o vínculo voluntário, o mais poderoso de todos. A quarta palavra é instinto. Essa palavra conecta com a parte visceral, aquela que decide sem pensar. Ao dizer algo como confio no seu instinto, ou foi puro instinto o que você fez ali, né? Você o aproxima da natureza mais crua e genuína. E isso é raro num mundo que exige autocontrole o tempo todo. O instinto é a ponte entre o homem civilizado e o homem arquetípico, aquele que sente antes de saber. A quinta é a escolha. Essa palavra devolve a ele o poder. Em vez de pedir, cobrar ou esperar, quando você diz, eu gosto quando você me escolhe sem pressão. O inconsciente dele entende que amar não é obrigação, é liberdade com direção. E todo homem que já foi condicionado a ceder ao desejo do outro sente alívio e prazer ao perceber que está sendo desejado por escolha, não por necessidade. A sexta palavra é verdade. Essa é a mais poderosa. Porque tudo que é simbólico precisa se enraizar na verdade para durar. Quando você diz, o que mais me atrai é quando você fala com verdade, ou senti verdade no teu olhar, você o convida para além da performance. Você o chama para um espaço onde ele pode ser inteiro, sem máscaras, sem roteiro. E esse é o espaço onde nasce a intimidade real. Essas 6 palavras, força, mistério, livre, instinto, escolha e verdade, não são mágicas no sentido
comercial da palavra, mas são profundamente mágicas no sentido simbólico. Elas carregam séculos de significados enraizados no inconsciente coletivo. Quando ditas com alma, com consciência, com o corpo presente, elas criam impacto. Elas deixam marca. Elas despertam. Mas atenção, a chave está na intenção. Você pode dizê-las automaticamente e elas soarem vazias. Ou pode dizê-las de dentro para fora. E nesse caso, o efeito é quase alquímico. Ele sente, ele responde e ele se conecta. Dessas 6 palavras, qual mais ressoou com você? Qual delas você já usa, talvez sem perceber? E qual sente que precisa explorar mais? Já viu alguma delas provocar uma reação inesperada em alguém? Sabe quando você está pensando intensamente em alguém e do nada essa pessoa te manda uma mensagem? Ou quando num dia comum você cruza o olhar com alguém que parece já te conhecer há vidas? É coincidência? Talvez. Mas, segundo Carl Jung, esses momentos não são meros acasos. Eles são sincronicidades. Encontros significativos, aparentemente aleatórios, mas cheios de sentido. E o mais instigante, é possível criar um campo psicológico que favoreça esses encontros. Como? Conectando-se com o próprio inconsciente e se tornando mais receptiva às mensagens simbólicas que a vida insiste em enviar. Pense na vida como uma estrada cheia de cruzamentos invisíveis. A maioria das pessoas anda distraída, acelerada, com fones de ouvido ligados na mente racional. Elas passam direto pelos sinais, não veem as placas, não escutam o chamado. Mas quem está em contato com o próprio mundo interior, quem escuta os sonhos, quem observa os padrões emocionais, quem se permite sentir, começa a perceber quando algo maior está tentando costurar o destino por linhas sutis. A sincronicidade é como um semáforo que pisca só para quem está atenta. Jung acreditava que o universo é simbólico, que os eventos externos se conectam com os estados internos de forma misteriosa, mas precisa. Quando você está profundamente sintonizada com o que sente, com quem é, com o que busca de verdade, você emite uma frequência. E essa frequência atrai situações e pessoas que refletem exatamente aquele ponto da sua jornada. Não é mágica, é ressonância. Vamos a uma analogia simples. Sincronicidade é como sintonizar uma estação de rádio. Se você está em 102.5, não adianta esperar ouvir o que passa em 98.9. Mas quando você ajusta sua frequência interna, quando se alinha com sua verdade, seus desejos reais, sua autenticidade, você começa a captar aquilo que já estava no ar, mas antes passava despercebido. Encontros, conversas, oportunidades, tudo parece coincidir. Mas, na verdade, você apenas passou a escutar. E aqui entra um ponto essencial. Criar o clima psicológico para que essas sincronicidades aconteçam não é controlar o mundo externo. É limpar o ruído interno. É trabalhar suas sombras, integrar partes esquecidas, reconhecer o que você realmente quer e não apenas o que acha que deveria querer. Porque o universo simbólico responde à autenticidade, não à performance. Quando você está inteira, o que chega até você não é aleatório, é resposta. Quer um exemplo prático? Imagine que você, sem saber, carrega uma ferida antiga de abandono. Enquanto essa ferida estiver inconsciente, você vai atrair pessoas que reforçam esse padrão e vai chamar isso de azar. Mas no dia em que você reconhecer essa dor, acolher essa parte sua e começar a viver com mais presença, com mais autocuidado, pode ser que você encontre alguém num lugar improvável, uma fila de padaria, uma conversa casual que traga exatamente a energia de acolhimento e presença que você precisava. Isso é sincronicidade. O mundo te responde quando você se escuta. Outra analogia, pense num jardim. Você não pode forçar uma borboleta a pousar ali, mas pode plantar flores, regar a terra, deixar o ambiente propício.
Assim são os encontros significativos. Eles não se forçam, mas se favorecem. Quando você cultiva seu mundo interior, você se torna jardim para o que é belo, raro e transformador pousar. E agora eu te pergunto, você já viveu um encontro que parecia improvável, mas te marcou profundamente? Já sentiu que algo estava escrito, mesmo que não conseguisse explicar? E mais importante, você sente que está cuidando do seu jardim interno, que está escutando sua frequência real e não só o barulho do mundo? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase de Carl Jung não é apenas uma orientação clínica, é um lembrete profundo de como devemos nos aproximar de qualquer relação. E quando falamos de despertar o chamado complexo amoroso em alguém, aquele estado de fascinação, envolvimento e atração emocional intensa, precisamos começar exatamente por aqui: autenticidade. Porque sim, existe uma forma de ativar o desejo profundo no outro sem recorrer à manipulação. E ela passa por uma linguagem simbólica carregada de verdade. Pense no complexo amoroso como um conjunto de forças emocionais que são disparadas quando alguém se sente visto, desafiado, acolhido e tocado nas suas camadas mais íntimas. Não basta parecer interessante nem repetir frases prontas. O que realmente ativa esse estado é a sensação de que estar com você o faz entrar em contato com partes dele que estavam dormentes. Que você o chama para algo maior, para algo mais verdadeiro. É o famoso "não sei o que ela tem", e o que ela tem, na verdade, é presença simbólica. Quer entender isso melhor? Imagine que cada conversa com você é como um mergulho em um rio calmo, mas profundo. Suas palavras não são rasas, elas têm densidade. Quando você diz, por exemplo, às vezes acho que o que mais assusta numa conexão real é o quanto ela nos obriga a ser de verdade, você não está fazendo uma jogada, está entregando uma chave. Ele pode rir, mudar de assunto ou parar, sentir, pensar em você depois, não porque você disse algo bonito, mas porque você o fez sentir algo que ele não sente com qualquer um. E como fazer isso sem manipular? A resposta está em 3 movimentos: escutar, observar e revelar. Escutar não é apenas ouvir as palavras, é perceber a entrelinha, o que ele não disse, o que hesitou em dizer, o que tentou esconder. Homens também têm suas camadas ocultas, e quando você escuta com presença, você escuta o que ninguém mais escuta. Observar é notar os símbolos. O jeito que ele fala do pai, o brilho no olho ao lembrar de algo da infância, o silêncio, quando o assunto toca num ponto sensível. Tudo isso é ouro simbólico, porque mostra onde está a história, onde mora o afeto, onde pulsa a alma. Revelar é usar sua linguagem não para impressionar, mas para espelhar. Quando você diz "sinto", que você se protege de algo que talvez nem saiba nomear, não está jogando um truque, está oferecendo um espelho. E o inconsciente dele, que vive buscando ser reconhecido, responde com uma abertura emocional que não pode ser forçada. Lembre-se, o que ativa o complexo amoroso não é a promessa de um amor ideal. É a experiência de uma presença que convida, a verdade, que instiga sem pressionar, que acolhe sem prender. É saber usar as palavras como pontes e não como armadilhas. Frases que criam imagens internas, que despertam memórias, que acessam emoções sutis. É você estar tão conectada consigo mesma que se torna um campo simbólico potente. E isso não é técnica fria, é ética emocional em ação. Vamos aprender juntos a usar nossas palavras como faróis, não para controlar o caminho do outro, mas para iluminar o próprio. Feche os olhos por um instante e imagine uma casa antiga, de portas pesadas, fechaduras misteriosas, e dentro dela,
um homem que você deseja alcançar. Não o homem superficial, aquele que mostra o que o mundo... Espera, mas o verdadeiro, o que sente, o que teme, o que deseja ser. Você tem em mãos um molho de chaves. Cada palavra sua é uma delas. Agora pense, você vai usar essas palavras como chaves que abrem portas com delicadeza, ou como truques que forçam fechaduras e causam dano. A diferença parece sutil, mas é imensa. Quando você fala com verdade, com intenção alinhada ao que sente de fato, suas palavras se tornam instrumentos de revelação. Elas tocam não apenas os ouvidos, mas o coração. E aí acontece o magnetismo emocional. Aquele momento raro em que o outro sente que pode se aproximar, não por sedução forçada, mas porque algo em você o chamou de volta para casa, para dentro dele mesmo. Usar as palavras como chaves é ter coragem de ser quem você é. É dizer, eu vejo você em vez de me escolha. É falar menos para ser aprovada e mais para criar conexão real. É entender que cada frase tem um impacto invisível, como um perfume que fica no ar mesmo depois que você sai. Você já viveu isso, não é? Uma conversa que ficou na memória, um elogio simples que te fez chorar, um olhar que te desmontou mais do que 1000 palavras vazias. Isso é o poder de quem fala com alma. E é isso que eu quero que você leve daqui. Não há nada mais sedutor do que uma mulher que conhece seu valor, que sabe o que sente, que fala com clareza e entrega. Não para controlar, mas para encontrar, para reconhecer no outro o que já aprendeu a reconhecer em si mesma. Então, se esse vídeo tocou algo dentro de você, se trouxe lembranças, se abriu reflexões, se te fez pensar nas palavras que anda escolhendo, comenta aqui embaixo. Me conta como você se sente quando usa a sua voz com verdade. Compartilha essa mensagem com outra mulher que está cansada de jogos e pronta para vínculos de alma. E claro, deixa seu like, porque esse gesto simples fortalece essa comunidade de mulheres conscientes, despertas e profundas. As palavras certas, ditas no momento certo, com a energia certa, podem abrir qualquer porta, até mesmo as que o outro trancou por medo. Use-as como chaves e veja a mágica acontecer.